Hoje nós estamos no 4º dia de jejum e hoje a mensagem é Crise da Fé, Números 13, 26 a 33. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Gades, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. Lhes apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, e eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar esta terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a eles, gafanhotos. Hoje nós vamos falar sobre a crise de fé. Lembre-se, a terra de Canaã não é o céu que desfrutaremos, está longe disto. Muitas pessoas confundem que Canaã será a terra, o céu que nós habitaremos, não é. Eu perguntei para vocês o que era Egito para vocês e o que era Canaã para vocês. Egito é o mundo e a sua escravidão. Canaã é a vida cristã abundante entre os dois. E entre esses dois, Egito e Canaã, há o deserto, que é inevitável. Deserto não é para sempre. Deserto significa quando estamos na carne, vivendo na carne ou pelo nosso próprio jeito. Andar na carne não agrada a Deus. E nem viver vida vitoriosa agrada a Deus. Todos os dias nós deparamos com uma crise para entrar em Canaã. A crise de fé. Todos estivemos um dia no Egito, na escravidão de Faraó, ou seja, estávamos no mundo, que é o Egito, e estávamos na escravidão de Faraó, que é a escravidão que o diabo tinha conosco. Todavia, Jesus nos libertou pelo sangue do Cordeiro e pela passagem do Mar Vermelho. Agora, o inimigo não tem mais autoridade sobre nossa vida. Saímos do Egito, do mundo, entramos no deserto. Mas o problema é que achamos que vamos direto para Canaã. Mas o deserto sempre precisa ser atravessado. Deserto significa tratamento de Deus sobre a nossa carne. Somente quando sermos dependentes e crer nele, entraremos em Canaã. Quando passardes pelos testes. Então, a nossa vida é isso. Nós fomos tirados do Egito, do mundo, mas nós teremos que passar pelo deserto. E após o deserto, nós entraremos na vida de Canaã, na cidade de Canaã, que é onde Deus diz que nós estaremos. Testes de fé se chamam passar por Gades Barneia. Em Gades Barneia, Moisés enviou 12 espias para observar e trazer seus relatórios. Todos falavam que a terra era boa, cheia de grandes frutos.
Canaã simboliza riquezas insondáveis de Cristo. Águas abundantes é o refrigério do Senhor. Trigo e a cevada do pão que desceu do céu para nos alimentar. A vide das videiras fala da satisfação plena do Senhor para nós. Riquezas do ferro, do cobre, porque Ele não nos chamou para a pobreza e miséria, mas para a fartura e a abundância. Eles confirmavam que realmente haviam riquezas e que a terra era boa, mas tinha alguns problemas. O povo da terra era poderoso e forte. E aqui vemos que os espias não olharam para as promessas de Deus, e sim somente para o inimigo e para si próprios. Estavam incrédulos, deram lugar às mentiras do diabo. Este é o problema do povo de Deus, não saber quem é em meio às tribulações, às tempestades. Se eu não sei quem sou, cedo facilmente ao inimigo. Mas se eu conheço minha força, minhas armas, o poder que está em mim, eu me encho de coragem e destruo o meu inimigo. Nós somos o que falamos. E como nos vemos, assim nos tornaremos conforme falamos. Os espias olharam para si mesmos, não para Deus, e quem ele era. E o relatório deles desonrou ao Senhor. Eles não lembraram das promessas que Deus tinha dado a eles, que eles entrariam em Canaã, na terra que emanava leite e mel. Então eles não estavam olhando para a promessa que Deus tinha para a vida deles, e sim o que o inimigo colocou na mente deles, vendo os gigantes. Então os gigantes se tornaram um obstáculo para eles vencer vencer o que eles tinham que vencer. Mas se eles lembrassem da promessa que Deus tinha dado a eles, eles não teriam medo, eles não olhariam os gigantes, e sim a promessa do Senhor, e enfrentariam esse obstáculo. E estes foram feridos com pragas, porque não acreditaram na palavra do Senhor. Porque também eles levaram o povo à incredulidade, a não acreditar o que Deus tinha dito para eles. Temos que ser como Josué e Caleb, que acreditaram na palavra e na promessa de Deus. Se você continuar lendo, você verá que Caleb entrou em Canaã, derrotou os Enaquins. Enaquins eram os poderosos guerreiros gigantes, e tomou posse da terra. Ele viu os gigantes, mas não os temeu. Assim temos que ser diante as nossas dificuldades. Não devemos temer, e sim ter os nossos olhos fixos nas promessas que Deus tem para mim e para você. Por que o povo falhou? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Por que o povo falhou no deserto? Porque eles falharam em ter fé, ou seja, no teste de fé que citei logo antes, e tiveram que permanecer no deserto. Para eles tomarem posse de Canaã, era só terem tido fé e dependência no que o Senhor tinha prometido para eles. Isso é para nós nesses tempos. Nós temos que confiar no Senhor, depender do Senhor. Estamos passando por tempos difíceis, onde nós nos perguntamos o como será, como ficará, o que vai acontecer. Mas nós, como cristãos, devemos pensar que Deus está no controle das nossas vidas. E que nós temos que ter dependência total do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a hora para provarmos para Ele que realmente cremos no que Ele pode fazer nas nossas vidas. Quer passar pelo deserto, entrar em Canaã, você tem que viver em fé e dependência dEle, total dependência do Senhor. Muitos vivem no deserto, na sua sequidão, porque eles não creem suficiente no poderoso Deus que eles servem e não tomam posse da herança que Ele tem para cada um de nós.
Pontos que levaram o povo a padecer no deserto. O que levou eles a ficar e a morrer no deserto? Porque eles olharam para si próprios. E quando olhamos para nós, não conseguimos ver a força que Deus tem. Nem mesmo conseguimos ver o Deus que nós servimos. Eles foram totalmente incrédulos, porque Deus tinha dado uma promessa e eles duvidaram dessa promessa. Eles duvidaram da palavra de Deus. Deus disse que somos fortes, mas continuamos olhando para as nossas fraquezas. Deus disse que levou nossas enfermidades, mas insistimos em olhar para as nossas doenças. Deus fala que fomos libertos do pecado, mas todos insistem em vencer o pecado por si mesmos, pelas suas próprias forças. Deus falou que iria dar a terra que emana leite e mel, e eles duvidaram da fidelidade de Deus. O incrédulo olha para o problema, não para Deus. Todo que anda na carne é introspectivo. Ele olha demais para si mesmo, para seus problemas, para suas angústias. O seu. Se você fixar os olhos somente em você, gerará somente autopiedade, autocondenação. Ambos vão mostrar que você é incrédulo. E isso procede do diabo, não de Deus. Diante de problemas, não olhe para si e nem para o problema. Olhe para Deus. Confessaram derrota. O povo, antes de entrar com medo dos gigantes, eles confessaram que não conseguiriam entrar na terra devido aos gigantes. Nas nossas línguas está o poder da vida e da morte. O que falamos é o que nós vamos possuir. Se confessar derrota, colheremos derrota, pois palavras são sementes. Lembre-se, palavras faladas são sementes plantadas, e palavras repetidas são sementes regadas. Os espias já declararam que o povo da terra era mais forte que eles, e disseram que era impossível conquistar a terra. Disseram que eram como gafanhotos, eles se compararam pequeninos diante da situação. Mas eles esqueceram que não era eles, e sim que Deus ia à frente deles, e que Deus era maior que tudo aquilo. Temos que aprender a declarar o que Deus diz que somos. Deus fala que podemos todas as coisas nele. Ele diz que somos filhos, somos soldados e valentes. Somente fale o que ele diz de você. Qualquer palavra contrária que vier dos outros, não ouça, porque ela certamente gerará morte em você. Os espias não creram, olharam para si mesmos e confessaram a derrota. Por isto foram rejeitados e Deus não permitiu a entrada deles em Canaã. Não passaram no teste da fé. Imagina que triste, foram salvos do Egito e morreram no deserto. Assim somos nós. Muitas vezes nós somos salvos do Egito, que é o mundo, somos tirados da mão de Faraó, que é o diabo, e vamos morrer no deserto, porque nos tornamos incrédulos, não acreditamos que nós temos um Deus que faz por nós, que é por nós, somos egoístas, olhamos só para nós e não cremos nas promessas que Deus fez para nós. Assim foi esse povo. Ele não creu que Deus tinha o poder de fazer eles entrar na terra de Canaã, mesmo com todos aqueles gigantes. Porque não seriam eles que iriam lutar com os gigantes. Deus iria à frente deles. Então, ser salvo do Egito, eles foram salvos do Egito, mas foram viver uma vida miserável no deserto. Assim somos nós. Nós somos salvos do Egito, tirados do mundo, e às vezes vivemos uma vida miserável, que não é mais nossa essa vida. Porque se Jesus nos tirou do mundo, nos tirou das garras de Satanás, é para vivermos uma vida em abundância, uma vida totalmente diferente do antes.
mas nós não conseguimos enxergar que nós servimos um Deus poderoso para mudar a nossa história. Muitos saem do Egito e nunca provarão a abundância de Deus que há em Canaã. Assim somos nós. Nós saímos do Egito e não provamos o melhor de Deus. E não conseguimos entrar em Canaã, que é onde que Deus diz que nós vamos viver em abundância, uma terra que emana leite e mel. Essa é a terra que nós devemos viver, estar vivendo. E para isso nós precisamos crer na promessa que Deus tem para mim, tem para você. Então o que eu quero deixar hoje nessa palavra, nesse texto, é que você se avaliam. Como você está vivendo? Você foi tirado do Egito, mas você está no deserto, você não está conseguindo sair do deserto, está vivendo na miséria do deserto, não está conseguindo passar para a terra de Canaã, porque você está sendo incrédulo, porque sua fé não acredita no homem, no Deus, além do que nós imaginamos que Ele possa fazer na nossa vida. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não fiquem vivendo no deserto. Passem para Canaã. Amanhã eu vou passar para o 5º dia do jejum. E não esqueçam, orem e agradeçam. E orem pelas famílias, pelo momento que estamos passando. Que todos sejam abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.